E ele só foi expulso da convenção da Igreja Batista porque um monte de gente berrou. Um monte de gente berrou. Entendeu? Quando esse mesmo cara aí, numa das suas mensagens, disse que quando Jesus fala com a mulher samaritana na beirada do poço, esse cara aí disse o que eu vou te dizer, o vídeo dele tá no YouTube, é só você ver. Ele se levantou e disse, olha, quando Jesus disse, se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai estar fome, vai ter sede. Jesus estava falando do seu sêmen. Esse filho de Satanás falou isso. Daí ele veio e falou, todo educadinho, com a sua perninha cruzada, com a sua roupinha preta. Olha que o cara tem um estilo. O seu óculos, os cabelinhos bem cortados, da teologia, da TMI, sentadinho, todo bonito, falando educadinho. Mas vai levar você pro inferno. Tá cheio desses caras dentro da igreja. Entendeu? Tá cheio, irmão. Tá cheio. E muita gente que tá aqui falando sentou na cadeira pra ouvir um cara desse aí falar. Muitos anos. Porque há muito tempo eu tô falando desse cara. E muita gente se levantava pra me bater, e eu apanhei muitas vezes por causa desse cara aí. Porque eu disse que ele era um herege, que esse cara era um filho de Belial, que esse cara era o sócio da Jezabel, irmão. Ai, pastor, não julgue. Ai, você fica julgando os caras. Olha aí, irmão. O que deu isso? Quantas vezes eu falei desse camarada aí? E tem muitos outros. Tem muitos outros aí que eu tenho falado aqui e tem gente que se levanta e fala, ai, pastor, você tá julgando o cara. Irmão, vai se ferrar. Bando de filho do diabo, irmão. Escondido, enfiado, infiltrado nas igrejas. Entendeu? Isso é lobo, irmão. Isso é demônio puro. Demônio puro na vida desse cara. Entendeu? Isso é demônio puro, mano. Purinho. Diabo purinho. Tá entendendo? Ah, eu quero viver numa sociedade que discute cota. Que cota, irmão? Cota do inferno pra você. Mané cota. Entendeu, irmão? Vou dizer pra você uma coisa aí. Escute o que eu vou te falar. Presta atenção. O Pelicano está enlouquecido, irmão. Lembra da história que eu te contei? Macaco do gambá do Pelicano? Quem... Muito ser uma das vozes dentro da igreja que vocaliza esse tipo de discurso. Porque dizem, então você é Lula, você... nós não estamos discutindo Lula e Bolsonaro. Nós estamos discutindo o modelo de sociedade. E o modelo de sociedade que o bolsonarismo traz para mim, ele não é compatível com a minha sensibilidade espiritual, cristã, humana. Irmão, que tipo de sensibilidade um camarada desse tem? Eu pergunto pra você. Quando ele diz que quando a ministra Damares vem falar que menino veste azul e menina veste rosa, o que essa desgraça tá falando, irmão? Isso é uma desgraça pra igreja. Isso é um filho de Belial, um primo de Jezabel. Camarada desse é uma desgraça pra igreja, irmão. Quantos anos esse cara ficou pregando dentro das igrejas batistas esse tipo de barbaridade? Quanto tempo, irmão, esse cara ficou dentro da igreja batista com uma igreja lotada, com 2.000, 3.000 pessoas dentro da igreja, ensinando. Esse cara era professor de teologia das igrejas batistas, então você não vem falar pra mim, irmão, contar história na minha cabeça, dizer que a igreja batista não cooperou pra criar uma coisa dessa. Isso é uma coisa, isso é uma aberração bíblica. E eu não tô falando aqui do caráter dele, eu não tô dizendo que ele é ladrão, eu não tô dizendo que ele é... Não, eu não tô falando dele como pessoa, indivíduo, não. Eu tô falando da teologia que ele prega. Eu tô falando da visão eclesiástica que esse cidadão tem. Disso que eu tô falando. Essa é a teologia da libertação pregada na maioria das igrejas batistas. E eu não tô falando da igreja batista tradicional, pelo amor de Deus, não enche meu saco aí. Eu não tô falando da igreja batista do Brasil, eu não tô falando da igreja batista tradicional, eu não tô falando. Eu tô falando da igreja batista fulano de tal, igreja batista cuscuz com leite, igreja batista, né, Chico da Silva. Tem muitas aí. Igreja preta. Entendeu?
Ele não virou a casaca, irmão. Ele sempre foi um herege. Por que, Moema, dá voz para isso? Para as pessoas acordarem. Porque o povo tem que acordar, gente. Se isso aí não é o Satanás falando na boca de um camarada desse, quem é? E durante quanto tempo esse cara esteve escondido dentro da igreja, irmão? Eu te pergunto. Quanto tempo professores de teologia como esse cara estiveram e muitos ainda estão escondidos debaixo da capa eclesiástica de muitas instituições religiosas? Isso é verdade, irmão. Aí os caras falam que eu sou um grosso, que eu sou um mal educado, que eu sou você tá falando mal da minha religião, você tá falando mal da minha igreja. Não, irmão, eu tô falando a verdade. Igrejas tomadas por esse tipo de teologia de libertação e que é diabólico, irmão, satânico, mentiroso, desgraçado.